Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre do mais-valor absoluto e relativo à acumulação do capital. Nos capítulos anteriores, nós falamos sobre os vários modos como podemos conseguir mais valor relativo e absoluto. Quando Marx faz esse tipo de análise, considerando esses dois conceitos, invariavelmente leva de volta a dualidade ao estado de unidade. No fim das contas, há apenas um mais-valor, e suas duas formas se condicionam mutuamente. Seria impossível ganhar mais valor absoluto sem uma base tecnológica e organizacional adequada. Inversamente, o mais-valor relativo não teria sentido algum sem uma duração de jornada de trabalho que permitisse a apropriação de mais valor absoluto. A diferença está apenas na estratégia capitalista, que se faz sentir onde quer que se trate de aumentar a taxa de mais valor. Como costuma ocorrer quando Marx avança para um ponto de síntese, ele tanto retoma material já apresentado, quanto conduz esse material a um ponto diferente, de onde é possível observar o terreno do capitalismo de uma nova perspectiva. Grande parte do trabalho não é realizada nas fábricas, e a tendência em tempos mais recentes é recorrer à terceirização e à subcontratação, através das quais se encontram muitas vezes outros subcontratantes. E o que dizer da propaganda, do marketing e do design, como serviços que, embora essenciais à venda de mercadorias, são frequentemente separados das atividades imediatas da produção? Caracterizar alguém como improdutivo pode provocar uma reação emocional, já que soa como uma ofensa contra todos aqueles que trabalham duro para sobreviver. No entanto, como Marx se apressa a afirmar, no capitalismo, ser trabalhador produtivo não é uma sorte, mas um azar. A noção marxiana de produtivo não é normativa ou universal, mas uma definição historicamente específica ao capitalismo. No que diz respeito ao capital, aqueles que não contribuem para a produção de mais valor são considerados improdutivos. A tarefa do socialismo seria, portanto, redefinir a noção de produtivo de um modo mais responsável e benéfico socialmente. A produtividade, segundo Marx, pode ser limitada por condições naturais, ou aumentada, porque quanto maiores a fertilidade natural do solo e a excelência do clima, tanto menor é o tempo de trabalho necessário para a conservação e reprodução do produtor. Não há razão alguma para não dizer que o mais trabalho variará de acordo com as condições sociais, como, por exemplo, a produtividade do trabalho familiar. Marx conclui que a excelência das condições naturais limita-se a fornecer a possibilidade, jamais a realidade do mais trabalho, portanto, do mais valor ou do mais produto. Ou seja, a relação dinâmica com a natureza ou com as condições da vida cotidiana e o trabalho doméstico forma um pano de fundo necessário, mas não suficiente, para os processos sociais e as relações de classe por meio das quais o mais valor é criado e apropriado. A relação capitalista nasce num terreno econômico que é o produto de um longo processo de desenvolvimento, de modo que a produtividade do trabalho não é uma dádiva da natureza, mas o resultado de uma história que compreende milhares de séculos. Marx reconhece que o mais-valor varia de acordo com três fatores: a duração da jornada de trabalho, a intensidade do trabalho e a produtividade do trabalho, de modo que os capitalistas podem recorrer a três estratégias. No livro O Capital, os curtos capítulos sobre salário são relativamente autoexplicativos. As consequências resultam, como nós poderíamos imaginar, do fato de que o campo da ação social é configurado mais pela representação da forma dinheiro, salário, do que pelo valor da força de trabalho. Isso leva imediatamente ao problema da máscara fetichista, que esconde as relações sociais sob o fermento da política representativa. No entanto, Marx começa lembrando que há uma enorme diferença entre o valor do trabalho e o valor da força de trabalho. O valor do trabalho é um conceito fetichista que disfarça a ideia do valor da força de trabalho.
e, consequentemente, evita a questão crucial de como a força de trabalho se torna mercadoria. O trabalhador pode ser remunerado de diferentes modos: por hora, por dia, por semana, por peça. O capítulo 18 do livro Capital trata do salário por tempo e do funcionamento desse sistema. Não há nada muito problemático nesse capítulo, mas é importante lembrar de que o modo como ele é praticado no mercado disfarça a relação social que subjaz. O capítulo 19 fala do salário por peça, cuja vantagem para o capitalista é que os trabalhadores são forçados a competir entre si em termos de produtividade individual. A concorrência excessiva entre os trabalhadores provoca o aumento da produtividade e a queda dos salários, muito possivelmente abaixo do valor da força de trabalho. Por outro lado, a concorrência entre os capitalistas pode provocar um aumento nos salários. E assim chegamos mais uma vez à ideia de que há um ponto de equilíbrio, em que a concorrência entre os capitalistas e a concorrência entre os trabalhadores produzem um salário que representa o valor adequado da força de trabalho. Se o valor da força de trabalho é fixado pelo valor da cesta de mercadorias necessárias para sustentar o trabalhador num dado padrão de vida, e se esse padrão de vida varia de acordo com as condições naturais, o estado da luta de classes e o grau de civilização de um país, então o valor da força de trabalho tende a apresentar uma variação geográfica, de país para país, nesse caso, uma variação significativa. A história da luta de classes na Alemanha é diferente da história da luta de classes na Grã-Bretanha ou na Espanha, por exemplo. E por isso há diferenças nacionais entre os salários. Na verdade, costuma haver também diferenças regionais, mas Marx não se ocupa delas no livro. Do mesmo modo, variações de produtividade nas indústrias que produzem gêneros de primeira necessidade em diferentes partes do mundo geram diferenças no valor da força de trabalho e nas taxas de salários. Um salário nominal baixo num país altamente produtivo traduz-se num salário real maior, e vice-versa, porque os trabalhadores compram mais produtos com os salários que recebem. O que acontece então com o comércio entre países sob essas condições? E como será a concorrência entre os diferentes países? Marx não trata a fundo dessa questão. O resultado será um contraste entre os modos como o capitalismo se desenvolve e como mais valor é estrategicamente buscado e extraído nos diferentes países. Se Marx tivesse aprofundado nessa questão, muito provavelmente o resultado seria um sério questionamento da doutrina ricardiana da vantagem comparativa do comércio exterior. Mas, por alguma razão, ele decidiu não desenvolver essa linha de argumentação. Marx trata do processo de acumulação do capital como um todo. Ele constrói o que poderia ser chamado de macroanálise das dinâmicas do modo de produção capitalista. As conclusões dele não são afirmações universais, mas achados contingentes, baseados e limitados por seus pressupostos. Há um grande número de comentários sobre a obra de Marx, tanto favoráveis quanto desfavoráveis, que caem em sérios erros de interpretação, porque justamente negligenciam o impacto desses pressupostos. Marx parte do pressuposto de que a divisão do mais-valor em lucro da empresa, a taxa de retorno do capital industrial, lucro do capital comercial, juro, renda e impostos não tem efeito algum. Na prática, os produtores capitalistas têm de compartilhar parte do mais-valor criado e apropriado com capitalistas que executam outras funções. O mais-valor se divide, assim, em diversas partes. Seus fragmentos cabem em diferentes categorias de pessoas e recebem formas distintas, independentes entre si, como o lucro, o juro, o ganho comercial, o lucro do comerciante, a renda fundiária, os impostos. Marx pressupõe um sistema fechado, em que o capital circula de modo normal. Esse é um pressuposto importante e claramente restritivo. O que nós temos aqui é apenas um modelo simplificado da dinâmica de acumulação do capital, derivado da teoria do mais-valor absoluto e relativo, operando num sistema fechado. Esse modelo é muito esclarecedor no que diz respeito a certos aspectos do capitalismo.
O livro 2 de Marx imagina um mundo de tecnologia constante e relações de trabalho estáveis. Ele levanta as seguintes questões: como o capital pode circular sem dificuldade e sempre encontrar mercado para o mais-valor que está sendo produzido? Considerando que a acumulação do capital exige expansão, como os capitalistas conseguem encontrar mercado se a classe trabalhadora está cada vez mais pobre e os capitalistas estão reinvestindo? De fato, não há nenhuma menção à pauperização no fim do livro 2. O problema é assegurar o consumo racional das classes trabalhadoras para ajudar a absorção dos excedentes de capital que são produzidos. O modelo apresentado aqui é o famoso expediente fordista de baixar o salário para $5 por jornada de 8 horas de trabalho, auxiliado por um exército de assistentes sociais, cuja tarefa era fazer os operários consumirem seus salários racionalmente, do ponto de vista do capital. Hoje, nos Estados Unidos, vivemos num mundo em que cerca de 70% da força que impulsiona a economia depende do consumo movido a dívidas, o que é perfeitamente compreensível, de acordo com a análise que encontramos no livro 2, mas não no livro 1. Se as coisas vão bem de acordo com a análise do livro 1, provavelmente vão muito mal do ponto de vista da análise do livro 2, e vice-versa. Os dois modelos da dinâmica de acumulação do capital não concordam e nem podem concordar. O primeiro capítulo da seção 7 apresenta as qualidades de um capitalismo ficcional, caracterizado pela reprodução simples. Como a acumulação do capital por meio da extração de mais-valor é reproduzida e perpetuada. As relações de classe e não os contratos entre indivíduos ocupam agora o pensamento de Marx. A classe capitalista entrega constantemente à classe trabalhadora, sob a forma de dinheiro, títulos sobre parte do produto produzido pela classe trabalhadora e apropriado pela classe capitalista. De modo igualmente constante, o trabalhador devolve esses títulos à classe capitalista e, assim, dela obtém a parte de seu próprio produto que cabe a ele próprio. A forma mercadoria do produto e a forma dinheiro da mercadoria disfarçam a transação. Os trabalhadores recebem dinheiro pela força de trabalho, que vendem aos capitalistas, e gastam esse dinheiro comprando de volta uma parte daquelas mercadorias que eles mesmos produziram coletivamente. Essa relação de loja de fábrica é dissimulada pelo sistema salarial e não é facilmente discernível quando a análise foca apenas o trabalhador individual. O significado de capital variável sofre outra mudança. De fato, o corpo do trabalhador, do ponto de vista do capital, é um mero instrumento de transmissão para a circulação de uma parte do capital. O trabalhador está numa contínua versão do processo mercadoria, dinheiro, mercadoria. Uma parte do capital flui à medida que os trabalhadores incorporam valor nas mercadorias, recebem salários em dinheiro, gastam o dinheiro em mercadorias, reproduzem a si mesmos e retornam ao trabalho no dia seguinte para incorporar mais valor nas mercadorias. Os trabalhadores se mantêm vivos ao fazer circular o capital variável. Os capitalistas só pagam seus trabalhadores depois que o trabalho é realizado. Portanto, os trabalhadores adiantam aos capitalistas o valor de sua força de trabalho. Não há garantia alguma de que o trabalhador será pago, se, por exemplo, o capitalista declarar falência nesse meio termo. Na China, nos últimos anos, tem sido muito comum não pagar os salários devidos, em particular na área da construção civil. Marx está interessado em remodelar de maneira ainda mais radical a nossa interpretação da acumulação do capital. Diz ele que esse processo tem de ter começado em algum lugar e em algum momento. Do ponto de vista que desenvolvemos até aqui, é provável que o capitalista se tenha convertido em possuidor de dinheiro, em virtude de uma acumulação originária. O capital original foi preservado pelo consumo produtivo dos trabalhadores, e o mais-valor foi produzido a partir do tempo de trabalho excedente dos trabalhadores. Ficaríamos surpresos se nos informassem que o dinheiro original que depositamos numa caderneta de poupança por 5% de juros não nos pertence mais depois de alguns anos. No que nos diz respeito, o capitalismo parece ser capaz de botar seus próprios ovos de ouro. Mas é legítimo perguntar: de onde vem os 5%? E se Marx está certo, eles só podem vir da mobilização e da apropriação do mais-valor de alguém, em algum lugar.
É inquietante pensar que esses 5% talvez venham da exploração cruel de trabalho vivo na província de Cantão, na China. Nossa superestrutura legal insiste em preservar os direitos originais de propriedade, assim como o direito de usar esses direitos para ter lucro. Mas os direitos de propriedade resultam do poder de classe do capital de extrair e manter o controle dos excedentes, porque a força de trabalho se tornou, por processos históricos específicos, uma mercadoria comprada e vendida no mercado de trabalho. O que Marx diz é que, para desafiar o capitalismo, é necessário desafiar não apenas a noção de direitos, o modo como as pessoas pensam sobre os direitos e a propriedade, mas é preciso também desafiar os processos materiais por meio dos quais os excedentes são criados e apropriados pelo capital. O próprio trabalhador produz constantemente a riqueza objetiva como capital. E essa riqueza objetiva torna-se um poder estranho, que agora domina o próprio trabalhador. O trabalhador produz o instrumento de sua própria dominação. Esse é um tema que ressoa e reverbera por todo o capital. Ele levanta a questão histórica geral da tendência dos seres humanos a produzir os instrumentos de sua própria dominação. O capitalista produz e reproduz o trabalhador como sujeito ativo, mas alienado, capaz de produzir valor. E isso é a condição fundamental e socialmente necessária para a sobrevivência e a manutenção do modo de produção capitalista. Os trabalhadores não só produzem o equivalente do valor do capital variável, ou seja, a sua própria vida, como também transferem e, desse modo, reproduzem o valor do capital constante. Por meio de seu trabalho, os trabalhadores reproduzem tanto o capital quanto o próprio trabalhador. O processo capitalista de produção reproduz a cisão entre força de trabalho e condições de trabalho. Com isso, ele reproduz e eterniza as condições de exploração do trabalhador. Ele força permanentemente o trabalhador a vender sua força de trabalho para viver e capacita o capitalista a comprá-la para enriquecer. Já não é mais o acaso que contrapõe o capitalista e o trabalhador no mercado, como comprador e vendedor. É a versatilidade característica do processo que faz com que o trabalhador tenha de retornar constantemente ao mercado como vendedor de sua força de trabalho e converte seu próprio produto no meio de compra nas mãos do primeiro. Na realidade, o trabalhador pertence ao capital, ainda antes de vender-se ao capitalista. A ideia de um modo de produção capitalista numa condição estável de não crescimento é improvável, se não totalmente impossível. É necessário, portanto, que o capital produza primeiro as condições para a sua própria expansão. As liberdades e os direitos burgueses mascaram a exploração e a alienação. Há um ajuste superestrutural para legitimar e legalizar a apropriação de mais valor, recorrendo a conceitos de direitos de propriedade privada. Daí a rejeição de Marx a toda e qualquer tentativa de universalizar as concepções burguesas de direito e justiça. Elas não fazem mais do que fornecer a cobertura legal, ideológica e institucional socialmente necessária para a produção do capital numa escala cada vez maior. Se os capitalistas têm o comando do mais-valor, por que simplesmente não o consomem e aproveitam a vida? Uma parte do mais-valor é, de fato, consumida pelos capitalistas como renda. A classe capitalista consome uma parte do mais-valor para satisfazer os seus prazeres, mas outra parte é reinvestida como capital. Surge então outra pergunta: o que governa a relação entre o consumo da renda e o reinvestimento do mais-valor como capital? Os capitalistas, diz Marx, estão necessariamente interessados na acumulação do poder social em forma de dinheiro e, portanto, são estimulados por ela. O capitalista não tem uma liberdade real. Os pobres capitalistas são meras engrenagens de um mecanismo. Eles têm de reinvestir, porque as leis coercitivas da concorrência os obrigam a isso. Como capital personificado, eles têm uma psicologia tão concentrada no aumento do valor de troca, na acumulação do poder social em forma de dinheiro ilimitada, que a acumulação de dinheiro se torna o foco fetichista
de seus desejos mais profundos. Movidos pelas leis coercitivas da concorrência e pelo desejo de aumentar seu poder social em forma de dinheiro ilimitada, os capitalistas reinvestem porque esse é o único meio de permanecer no negócio e manter a sua posição de classe. O capitalismo procura sempre o crescimento. Não pode existir uma ordem social capitalista que não seja fundada na busca do crescimento e da acumulação em escala cada vez maior. A acumulação pela acumulação, a produção pela produção. A esse imperativo soma-se uma crença fetichista, uma ideologia centrada nas virtudes do crescimento. O crescimento é inevitável, o crescimento é bom. Não crescer é estar em crise. Tudo que se coloca no caminho do crescimento é ruim. Barreiras e limites ao crescimento têm de ser removidos. Problemas ambientais? Péssimo. A relação com a natureza tem de ser mudada. Problemas sociais políticos? Péssimo. Reprima os críticos e mande os recalcitrantes para a cadeia. Barreiras geopolíticas? Derrube-as com violência, se necessário. Tudo deve dançar ao ritmo da acumulação pela acumulação e da produção pela produção. Sem dúvida, problemas causados pelo crescimento, como o aquecimento global e a degradação ambiental, têm de ser enfrentados. Mas é raro que se diga que a resposta ao problema é suspender completamente o crescimento. Não. Temos de descobrir novas tecnologias, novas concepções mentais, novos modos de viver e produzir, para que o crescimento, a ilimitada acumulação composta do capital, possa continuar. O capital não é uma grandeza fixa. Nunca se esqueça disso e agradeça o fato de existir uma boa dose de flexibilidade e fluidez no sistema. Muito frequentemente, a oposição de esquerda ao capitalismo subestimou esse fato. Se os capitalistas não podem acumular de um modo, eles vão fazer de outro. Se não podem usar a ciência e a tecnologia em seu próprio benefício, vão explorar a natureza ou passarão receitas à classe trabalhadora. Há inúmeras estratégias à disposição deles, e eles desenvolveram maneiras muito sofisticadas de usá-las. O capitalismo pode ser monstruoso, mas não é um monstro rígido. Os movimentos oposicionistas ignoram sua capacidade de adaptação, sua flexibilidade e fluidez por sua própria conta e risco. O capital não é uma coisa, mas um processo. Está continuamente em movimento, mesmo quando interioriza o princípio regulador da acumulação pela acumulação e a produção pela produção. E nós finalizamos aqui esta aula. Bons estudos a todos e até a próxima.